Nos episódios anteriores, vimos como o papado nasceu com Pedro, enfrentou imperadores, atravessou guerras, provocou rupturas e até abrigou a misteriosa lenda de uma papisa. Relembre as renúncias que chocaram o mundo e os concílios que mudaram a fé. Agora, entramos nos bastidores da morte de um papa e na escolha de seu sucessor. Enterros e locais sagrados. A morte de um papa não marca apenas o fim de um pontificado, mas também o início de uma solene jornada de descanso espiritual que envolve tradições milenares e locais profundamente sagrados. O local de sepultamento de um papa tem valor litúrgico, teológico e simbólico, pois está diretamente ligado à herança deixada por São Pedro, o primeiro papa, e à continuidade espiritual do papado. As Grutas Vaticanas, a morada final da maioria dos papas. O lugar mais tradicional de sepultamento dos papas é a chamada Necrópole Vaticana, também conhecida como as Grutas Vaticanas, Grotte Vaticane, localizada sob o altar principal da Basílica de São Pedro. Ali repousam dezenas de pontífices, em túmulos simples ou elaborados, refletindo a modéstia ou a grandeza de cada época e personalidade papal. Muitos desses túmulos podem ser visitados por fiéis e peregrinos, tornando o espaço uma área sagrada e de alta reverência no mundo católico. Entre os papas sepultados nas Grutas Vaticanas estão Pio XI, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, antes de ser transferido para uma capela superior após sua canonização, Bento XVI, enterrado em 2023 no antigo túmulo de João Paulo II. O local é também ponto de grande emoção para os fiéis que circulam silenciosamente pelas passagens subterrâneas, contemplando os séculos de história ali preservados. O túmulo de São Pedro, o coração espiritual da Igreja. No centro da Basílica de São Pedro, diretamente sob o altar-mor e a monumental cúpula projetada por Michelangelo, está o local mais sagrado do catolicismo, o túmulo de São Pedro, o apóstolo considerado o primeiro papa. A tradição sustenta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Circo de Nero, nas proximidades, e enterrado no local onde mais tarde se ergueria a basílica original, construída pelo imperador Constantino no século IV. Em meados do século XX, escavações arqueológicas sob a basílica confirmaram a existência de uma antiga necrópole romana e identificaram ossos envoltos em tecido púrpura e dourado em uma tumba marcada como Pedro está aqui, Petrus N. Embora não haja prova absoluta, a Igreja reconhece aquele túmulo como o do apóstolo. Esse local sagrado é o fundamento simbólico do papado. Sobre o túmulo de Pedro está o altar mais importante da cristandade, onde o Papa celebra as principais liturgias. Papas enterrados fora de Roma, tempos de crise e deslocamento. Embora Roma seja o destino tradicional dos papas após a morte, nem todos os pontífices foram enterrados ali. Em tempos de crise, perseguição ou mudanças políticas, o local de descanso papal variou significativamente. O caso mais famoso é o período conhecido como Cativeiro de Avignon, 1309 a 1377, quando 7 papas residiram na cidade francesa de Avignon, sob influência da monarquia francesa. Durante esse período, os papas eram sepultados fora de Roma, em Avignon e em outras localidades francesas, como o Papa João XXII, enterrado na Catedral de Notre-Dame-des-Dons. Além disso, nos tempos mais antigos, papas martirizados eram enterrados em catacumbas romanas, como as de São Calixto ou São Sebastião, onde ainda hoje se encontram inscrições e vestígios dessas sepulturas primitivas. Simbologia dos locais de sepultamento. O local onde um papa é enterrado
não é apenas uma escolha logística ou geográfica, mas uma declaração de fé, memória e legado. Ser sepultado próximo de Pedro representa a união com a missão apostólica original e a continuidade espiritual de 2 milênios de tradição. Mesmo nos casos em que o enterro ocorre fora de Roma, há esforços posteriores de translado ou homenagens, como forma de reintegrar a figura papal ao coração da Igreja. Conclave. A escolha de um novo Papa. O conclave é um dos rituais mais emblemáticos da Igreja Católica. Repleto de tradições seculares, simbolismo profundo e mistério, esse processo sagrado tem como objetivo escolher o novo sucessor de São Pedro, o líder máximo da fé católica. É um momento em que os olhos do mundo se voltam para o Vaticano, aguardando a fumaça branca que anunciará Habemus Papam. O que é o conclave? A palavra conclave vem do latim conclave, que significa conchave, referindo-se ao isolamento dos cardeais eleitores em um local fechado e seguro, sem qualquer contato com o mundo exterior, até que o novo Papa seja eleito. Essa prática surgiu no século XIII, após longos períodos de sede vacante, sem Papa, quando o povo e os governantes pressionaram a Igreja a agilizar o processo. O formato atual foi estabelecido por Gregório X, no Concílio de Lyon, 1274, e passou por ajustes ao longo dos séculos, especialmente após o Concílio Vaticano II. Quem participa? Os cardeais eleitores. Somente cardeais com menos de 80 anos no dia da morte ou renúncia do Papa estão aptos a votar. O número máximo permitido é 120 cardeais eleitores, embora esse número possa variar ligeiramente conforme o pontificado. Os cardeais vêm de diversos países, representando as diferentes realidades da Igreja no mundo. Reúnem-se na Capela Sistina, sob os famosos afrescos de Michelangelo, em um ambiente solene e fechado, onde nenhum tipo de comunicação com o exterior é permitido. Os juramentos e o início do processo. Antes do início das votações, os cardeais fazem um juramento solene de sigilo absoluto sobre tudo o que ocorre no conclave. Qualquer violação implica em excomunhão automática. Após esse rito, o mestre de celebrações litúrgicas pontifícias declara extra omnes, todos fora, e todos os não eleitores devem deixar o recinto. As cédulas e o sistema de votação. O voto é feito de forma secreta e manual, em cédulas nas quais o cardeal escreve o nome do candidato escolhido. Ele se dirige ao altar, deposita seu voto em uma urna e diz: "Testemunho Cristo, Senhor, que meu voto é dado àquele que, diante de Deus, julgo dever ser eleito." São necessárias 2 votações pela manhã e 2 à tarde, até que um candidato obtenha 2/3 dos votos. Se não houver eleição após várias rodadas, os cardeais podem decidir, por maioria, reduzir o quórum exigido. Após cada sessão, as cédulas são queimadas, para garantir que os fiéis saibam o resultado. Se não houve eleição, é colocada uma substância química que produz fumaça preta. Quando um papa é eleito, a fumaça é branca, o sinal aguardado com ansiedade por toda a Praça de São Pedro. A aceitação e a escolha do nome. Quando um cardeal atinge o número necessário de votos, o decano do colégio pergunta: "Aceitas a tua eleição como sumo pontífice?" Se aceitar, o eleito escolhe seu nome papal, seguindo a tradição de adotar um nome simbólico, muitas vezes em homenagem a papas anteriores ou santos. É então levado a uma sala reservada chamada Sala das Lágrimas, onde veste pela primeira vez os paramentos papais. Depois, é conduzido à lógia central da Basílica de São Pedro, onde o cardeal protodiácono anuncia ao mundo: "Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam." Anuncio-vos uma grande alegria. Temos um papa. O novo pontífice então aparece ao povo pela primeira vez e dá sua bênção apostólica, Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. Simbologia e tradição.
O conclave não é apenas uma eleição, mas uma profunda experiência espiritual e histórica que expressa a unidade da Igreja Católica reunida em oração e decisão, a continuidade apostólica que liga cada novo Papa a Pedro, a responsabilidade global, pois o Papa se torna líder de mais de 1 bilhão de católicos. É um evento envolto em silêncio, oração e mistério, mas que, com a fumaça branca, transforma-se em um anúncio de esperança e renovação para o mundo católico. Atentados e ameaças. Embora o Papa seja visto como uma figura espiritual e símbolo de paz, ao longo da história, muitos pontífices enfrentaram ameaças, pressões políticas, tentativas de assassinato e até mesmo cárcere. Como líderes de uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, os papas invariavelmente se tornaram alvos em tempos de conflito, intrigas e tensões religiosas ou ideológicas. O atentado contra João Paulo II, a tentativa de assassinato mais famosa, 1981. No dia 13 de maio de 1981, o mundo assistiu em choque à tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro. Enquanto cumprimentava fiéis a bordo de um veículo aberto, o pontífice foi atingido por 2 tiros disparados por Mehmet Ali Aka, um extremista turco. As balas perfuraram o abdômen e a mão de João Paulo II, que quase morreu, sendo submetido a longas cirurgias e semanas de recuperação. O episódio marcou profundamente seu pontificado, que passou a incorporar ainda mais o tema do perdão, tanto que, em 1983, o próprio Papa visitou o autor do atentado na prisão e o perdoou pessoalmente. O atentado de 1981 teve repercussões globais e acelerou o aprimoramento da segurança do Papa, inclusive com a criação do Papa Móvel blindado e medidas de inteligência mais sofisticadas, envenenamento, prisões e pressões políticas ao longo da história. Além da violência física direta, muitos papas sofreram ameaças mais sutis e às vezes letais ao longo da história, especialmente durante períodos de instabilidade política e disputas internas dentro da própria Igreja. Alguns casos notáveis: Papa João VIII, século IX, foi assassinado por envenenamento e depois espancado com um martelo por seus próprios assistentes em um tempo de caos e corrupção no papado. Papa Bonifácio VIII, século XIII, foi sequestrado e agredido durante o chamado Atentado de Anagni, liderado por forças leais ao rei da França, Filipe o Belo. Morreu pouco tempo depois, fragilizado física e psicologicamente. Durante o cativeiro de Avignon, 1309 a 1377, os papas foram forçados a viver sob forte influência da monarquia francesa, virtualmente como prisioneiros políticos. Em tempos mais recentes, Pio XII enfrentou pressões intensas durante a Segunda Guerra Mundial, sendo vigiado e ameaçado por agentes nazistas, enquanto buscava ajudar judeus e preservar a neutralidade da Santa Sé. A modernização da proteção papal. Em resposta a episódios como o atentado de 1981 e ao crescimento de ameaças globais, o Vaticano modernizou profundamente os protocolos de segurança papal. A Guarda Suíça Pontifícia, criada em 1506, continua a existir com seus trajes tradicionais, mas hoje atua em conjunto com serviços secretos do Vaticano, colaboração com forças internacionais de segurança, tecnologia de vigilância avançada, detectores de metal e blindagem de veículos, monitoramento constante por meio de câmeras e análises de risco. Apesar de toda essa proteção, os papas contemporâneos, como João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV, sempre optaram por manter proximidade com os fiéis, mesmo diante de riscos,
evidenciando a tensão constante entre segurança e missão pastoral. Os atentados e ameaças ao papado são, paradoxalmente, provas do impacto do Papa no mundo, como símbolo espiritual, político e moral. São também lembretes de que por trás da tiara e do báculo, há homens vulneráveis em defesa de uma missão que, para eles, vale mais que a própria vida. O Papa Móvel. Entre os muitos símbolos do papado moderno, nenhum é tão icônico e, ao mesmo tempo, tão funcional quanto o Papa Móvel. Muito mais do que um veículo, ele representa a busca por equilíbrio entre segurança, acessibilidade e proximidade com os fiéis, traduzindo visualmente a presença do Papa em qualquer lugar do mundo. A origem. Criado após o atentado a João Paulo II. O Papa Móvel, como conhecemos hoje, surgiu em resposta direta ao atentado sofrido por João Paulo II, em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro. Naquele dia, o pontífice estava em um veículo aberto, cumprimentando fiéis quando foi baleado por Mehmet Ali Aka. O ataque evidenciou uma vulnerabilidade crítica. O Papa precisava estar visível ao público, mas também protegido. A solução foi um novo tipo de veículo, inicialmente improvisado, mas logo evoluído para modelos projetados especialmente para o pontífice. Evolução. De carruagens à tecnologia de ponta. Antes do atentado, os papas já utilizavam carruagens ou veículos simples adaptados para eventos públicos. Mas a partir da década de 1980, o conceito de Papa Móvel tomou forma definitiva. Os primeiros modelos modernos eram baseados em caminhonetes ou utilitários com uma plataforma elevada e capota aberta. Após o atentado, passou-se a adotar veículos blindados com vidro à prova de balas, permitindo que o Papa fosse visto, mas protegido. Modelos notáveis incluem Mercedes-Benz Classe G e M, muito utilizados por João Paulo II, Land Rover e Fiat Campagnola, nas décadas de 1980 e 1990. Jeep Wrangler branco, usado pelo Papa Francisco em aparições mais simples. E veículos personalizados com vidros panorâmicos blindados, sistemas de comunicação e climatização interna. O símbolo da mobilidade papal. Mais do que um meio de transporte, o Papa Móvel se tornou um símbolo poderoso de um papado acessível, itinerante e global. Ele permite que o Papa esteja próximo dos fiéis em praças, estádios, avenidas e até em regiões de conflito, como ocorreu em viagens ao Oriente Médio, África e América Latina. Apesar da segurança reforçada, os papas modernos, como Francisco, têm insistido em manter veículos simples e até abertos quando possível, buscando retomar a ideia de um pastor próximo do povo, sem barreiras. Essa postura reflete um constante dilema entre prudência e missão evangelizadora. Proteger a vida do Papa sem que ele se torne inacessível ou distante daqueles que o seguem. Curiosidades. O termo Papa Móvel foi popularizado pela imprensa e, embora não seja um nome oficial, tornou-se universalmente reconhecido. Cada Papa Móvel é único, adaptado conforme a viagem, o local e o tipo de evento. Em visitas a países em desenvolvimento, o Papa Francisco já optou por carros modestos, como um Kia Soul ou um Renault 4 antigo, reforçando sua mensagem de humildade. Hoje, o Papa Móvel é parte integrante da imagem pública do pontífice, combinando visibilidade, mobilidade e segurança, e mantendo viva a missão de estar próximo, mesmo em meio aos desafios do século XXI. Profecias e mitos. Ao longo dos séculos, o papado não foi apenas uma instituição central da Igreja. Também se tornou objeto de lendas, profecias e teorias da conspiração, muitas vezes
envoltas em mistério, especulação e fascínio apocalíptico. Entre todas as histórias, nenhuma é tão conhecida quanto a enigmática profecia de São Malaquias, que sugere a existência de uma lista de papas que culminaria no fim do mundo. A profecia de São Malaquias, o fim da sucessão papal. A chamada Profecia dos Papas foi atribuída a São Malaquias, arcebispo de Armagh, na Irlanda, que viveu no século XII. Segundo a tradição, durante uma visita a Roma em 1139, Malaquias teria tido uma visão mística de todos os papas que viriam até o fim dos tempos, e escreveu uma lista com 112 breves lemas em latim, cada um representando um papa futuro. A profecia foi esquecida por séculos e publicada apenas em 1595 por Arnold de Wyon, um monge beneditino, levantando suspeitas sobre sua autenticidade. Os primeiros lemas parecem descrever os papas com precisão surpreendente, o que faz muitos acreditarem que os dados foram escritos de forma retroativa para se encaixar nos pontífices anteriores ao século XVI. Pedro II, o suposto último papa. Entre todos os lemas da profecia de São Malaquias, nenhum é tão alarmante quanto o último. Ele descreve um pontífice misterioso chamado Petrus Romanus, Pedro o Romano. O trecho profético diz: na perseguição final da Santa Igreja Romana reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. De acordo com muitos intérpretes, esse Pedro II seria o último papa antes do fim. Seja o fim da Igreja como a conhecemos, seja o próprio fim dos tempos. Após ele, Roma cairia e viria o julgamento. Com a ascensão de Leão XIV, sucessor de Francisco, e do 167º Papa da história, o clima de especulação se intensificou. Francisco, o 112º da lista de Malaquias, era considerado o possível último nome, antes de Pedro o Romano. Mas Leão XIV, não estando na lista profética, levanta ainda mais dúvidas. Seria ele uma exceção fora da visão de Malaquias? Ou a lista terminou e agora entramos na era final? A Igreja, por sua vez, nunca reconheceu oficialmente a profecia. Para estudiosos sérios, trata-se de um texto apócrifo, possivelmente forjado no século XVI para fins políticos. Mas para os que veem sinais nos tempos, Leão XIV pode não ser apenas um novo papa, mas o presságio silencioso de que o fim está mais próximo do que imaginamos. Teorias da conspiração envolvendo o papado. O papado sempre foi um alvo privilegiado de teorias da conspiração, tanto dentro quanto fora da Igreja. Algumas das mais conhecidas incluem a existência de poderes ocultos no Vaticano, como uma igreja dentro da Igreja, supostas ligações com sociedades secretas, como os Illuminati ou a maçonaria, a lenda do terceiro segredo de Fátima, supostamente mantido em sigilo por medo de causar pânico, teorias de que certos papas foram envenenados ou impedidos de revelar verdades, a ideia de que o Vaticano esconde artefatos, documentos e até tecnologias antigas que mudariam a visão do mundo moderno. Essas narrativas, mesmo sem fundamentos históricos sólidos, se alimentam do mistério, da simbologia e do poder do Vaticano, reforçando a imagem de uma instituição envolta em segredos e revelações. Fé, mito e o imaginário coletivo. Profecias como a de São Malaquias e mitos sobre o papado não dizem apenas sobre a Igreja. Elas refletem o medo, a esperança e a imaginação coletiva sobre o futuro da humanidade, a autoridade espiritual e o fim dos tempos. Mesmo sendo rejeitadas por historiadores e teólogos sérios, essas narrativas continuam populares, alimentadas por livros,
filmes, séries e discursos místicos. Para muitos, o Papa não é apenas um líder espiritual, mas um personagem cósmico, ligado a forças maiores que desafiam a compreensão humana. Conclusão. De Pedro a Francisco, da perseguição romana à liderança global. O papado atravessou milênios, guerras, reformas e transformações que moldaram o mundo como poucas instituições. Mais que um símbolo religioso, o Papa é um elo entre fé, história e humanidade. Neste momento de transição, prestamos nossa gratidão ao Papa Francisco por sua coragem, simplicidade e profundo amor à humanidade. Que seu legado siga inspirando gerações. E ao Papa Leão XIV, nosso desejo de um pontificado abençoado, guiado pela sabedoria, pela paz e pelo discernimento necessário para os tempos que virão. Se gostou, deixa o like, compartilha com alguém curioso e comenta: qual Papa você gostaria que contássemos a história completa?